Olá, eu sou o chefe Renato Oliveira do canal Delícias do Tio Rena e hoje vamos mostrar como fazer uma massa de lasanha sem glúten e zero lactose. É muito fácil de fazer e eu vou utilizar aqui o mix de farinhas sem glúten da Urbano Alimento. Caso você queira fazer o seu próprio mix, aqui no canal nós já gravamos um vídeo mostrando todo o processo. Nossa receita de massa de lasanha sem glúten e zero lactose vai render em torno de 400 gramas, que é o suficiente para fazer 12 lâminas de 15 centímetros por 10 centímetros. Então, bora fazer a nossa massa de lasanha sem glúten e zero lactose. Nós vamos começar aqui a receita, primeiramente com uma vasilha. Eu gosto de usar uma vasilha grande, que daí vai fazer menos sujeira, apesar de que é muito difícil você trabalhar com massas e não fazer aí uma sujeira na sua cozinha. Bom, e a primeira coisa que nós vamos colocar são os ingredientes secos. Então, eu tenho aqui o nosso mix, né? 200 gramas do mix de farinha sem glúten, agora eu trago aqui o sal, meia colher de chá de sal e a nossa cúrcuma, né? Que também é chamada do açafrão da terra, e aqui eu tenho meia colher de sopa. A cúrcuma vai ajudar a dar um sabor e também uma cor mais bonita na sua massa. E agora nós vamos dar aqui uma boa misturada. Para isso, você pode usar uma colher ou também pode usar aqui o nosso batedor de arame. Ele é muito bom para fazer essas misturas. Depois de bem misturado aqui os nossos ingredientes secos, eu abro um buraco e vou colocar então os ingredientes molhados, a não ser a água, que a água eu só vou utilizar água se achar que a massa ficou muito seca, então a gente vai colocando água aos poucos. Então aqui são 2 ovos inteiros, meia colher de sopa de vinagre de maçã, vamos usando sempre aqui a espátula, né, o pão duro, que é para não perder nada. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de azeite. Se você não quiser usar o azeite, você pode usar o óleo de cozinha. Agora eu começo aqui misturando com a minha colher de silicone, e eu tenho que encontrar uma mistura bem homogênea. Essa mistura ela não pode estar esfarelada, assim como também ela não pode estar molhada, né? De forma que venha até a grudar na sua mão. Então, aqui é uma boa misturada. Agora nós vamos partir aqui para misturar com a mão. E eu gosto então de usar a luva, porque ela gruda menos, né? E também acaba sendo mais higiênico. Então vamos lá. Misturando bem. Vou colocar aqui um pouquinho de água. Se por acaso acontecer de você colocar a água demais, pode acrescentar depois um pouquinho de farinha. Pode ver, ó, que a massa ela já não está grudando, né? Tanto que eu consegui tirar toda aqui da nossa bacia. E agora, na verdade, nós vamos ter que sovar, né? Dar uma sovada boa na massa. E para isso, o melhor é você colocar numa bancada com farinha. Eu aqui tenho essa pedra, né, que vai facilitar para poder mostrar para vocês. E assim eu não preciso ir para outro lugar. Então, aqui eu vou colocar um pouco da nossa farinha aqui, daí essa aqui é a farinha de arroz.
e vou trabalhar aqui com a nossa massa. Se você vê que começa a grudar na bancada, bota um pouquinho mais de farinha. Só cuidado para não colocar farinha demais. Mas se acontecer, um pouquinho de água. Olha como a massa, ó, tá uma massa bem bonita, né? Ó, amarelada. Quanto mais você sovar, melhor vai ficar. Você vai sentir que a massa já está ficando boa quando ela começa a fazer aquele barulhinho assim, está soltando ar, né, pelos lados. Esse é o ponto ideal da nossa massa. Aqui ela já está começando a fazer, né? Você pode ver que ela está bem. Ó, vamos girar aqui, fazer uma bola. Então, ó, ela não está quebradiça e também não está grudando, ó, nem na bancada e nem nas mãos. Então agora, o nosso próximo passo é colocar essa massa para descansar. Então eu coloco aqui, pode ser num saco desses, como esse aqui, um saco plástico de congelamento, ou então naquele filme plástico. Eu vou então colocar aqui de volta na minha bacia, vou cobrir com um pano e vou deixar descansando por 30 minutos aqui em temperatura ambiente. Se você achar aqui que está um pouco frio, alguma coisa, você pode colocar dentro do armário, dentro aí do seu forno desligado. O importante agora é que fique descansando por meia hora. Enquanto aguardamos, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de aprender receitas comuns, tradicionais e fáceis de fazer, sem glúten e sem lactose, mas preservando os sabores originais? Aqui embaixo na descrição você vai encontrar um link de apresentação do meu mini curso de massas básicas sem glúten e zero lactose. Foi feito tanto para a dona de casa até os mais renomados profissionais da culinária que desejarem adentrar neste maravilhoso mundo da culinária sem glúten e zero lactose. São 5 receitas de massas em vídeo, onde você vai aprender a fazer panqueca, empadão, massa de pão de ló, pão de batata doce, inhame e nhoque. E você vai poder fazer usando apenas 3 tipos de farinhas. Ao adquirir o curso, você vai pagar um precinho bem camarada e você recebe de bônus 4 e-books. Um com todas as receitas dos vídeos, um de molhos, outro de bebidas vegetais e também um de substituição da lactose, onde você vai aprender a fazer manteiga, requeijão, creme de leite e leite condensado, tudo sem lactose. A nossa massa já descansou por 30 minutos. Então aqui vou abrir e vamos dar antes de começar a trabalhar, vamos ver qual foi o peso aqui da nossa massa. Deu 395 gramas, praticamente 400 gramas. Então agora, uma coisa importante, tem que limpar toda a bancada, porque na hora que foi feito, né, toda aquela sovada, vai ficar pedaços de massa aqui na nossa bancada. E isso vai atrapalhar na hora que você for trabalhar, que vai começar a grudar. Então, você limpa toda a bancada. Eu limpei aqui, primeiro com a espátula e tal, e também passei aqui um paninho com álcool e tá totalmente limpa para que a gente volte a trabalhar. E agora, nós vamos, como sempre, tá? Enfarinhar aqui a nossa bancada para não ficar grudando. Vamos pegar aqui a nossa bola. E eu vou dividir em 3 pedaços. Então, aqueles pedaços que eu não vou usar já, eu devolvo aqui na nossa bacia e posso aqui cobrir com o plástico e também com o pano, que é para não ressecar enquanto eu trabalho com
essa massa daqui. Então, eu vou ter sempre que ficar colocando a farinha, né, para que acabe não grudando. E agora, eu vou usar aqui o rolo, né, vou passar uma farinha aqui no meu rolo. Se você não tiver um rolo, você pode utilizar uma garrafa. Ou então, se você tiver mais prática aí e já tem aquela maquininha, né, pode também colocar na maquininha. Bom, então, ó, o rolo sempre do meio para fora, tanto no comprimento quanto na largura. E nós vamos afinar assim o máximo possível, porque depois que você termina, a massa ela sempre volta um pouquinho e às vezes fica até mais grossa. Vira, estica. Vamos virar mais uma vez. Aqui faltou um pouquinho de farinha. Sempre do meio para as pontas. Então, ó, vamos puxar aqui, ó. Aqui nós temos então a massa que nós vamos trabalhar. Ó, tá uma massa bonita, né? Agora você pode até fazer mais fina. Vamos então preparar as nossas lâminas de lasanha. O ideal é que ela tenha 15 centímetros por 10 centímetros. Esse é o normal utilizado, mas se você quiser fazer outro tamanho, não tem problema, pode fazer também quadrado, oval, redondo, isso tudo vai depender da melhor forma que você quiser. E a espessura, vamos tentar fazer o mais fino possível, mas se você quiser deixar mais grosso também não tem problema. Então aqui, nós vamos continuar trabalhando com aquela nossa massa. Então, do meio para as laterais. Então agora nós vamos cortar e você pode utilizar, tem esse aqui que é aquele de pizza, né? Pode usar a faca, pode usar também essas espátulas de plástico. E aqui a medida, então, como eu falei, 15 por 10. Eu tenho marcado aqui já nessa minha espátula o tamanho que eu vou querer. Então, eu vou marcar, vou primeiro dar um corte aqui. E essa massa aqui, ó, não vai fora. Você pega, coloca lá do lado, né? Aqui onde nós estamos com as outras bolas, né? E mais adiante você pode trabalhar com aquela massa. Então agora, ó, vamos dar um corte aqui também, nessa parte de cá. E eu vou então utilizar aqui o meu medidor e vou fazer, primeiro eu marco aqui os 10 centímetros. Adianta que podemos tirar aqui também, ó. Marco os 10 centímetros aqui também. Não precisa também ser aquela coisa bem certinha, né? Vamos lá, ó. Opa, então. E aqui eu vou então fazer os 15 centímetros. Deu aqui. Ficou
praticamente as duas partes iguais. E agora, então, para que a massa não seque, eu vou colocando aqui num prato, né? Coloco no prato e vou dividindo aqui com umas folhinhas aqui de papel manteiga. Se você quiser, pode também usar guardanapo de pano. Então agora nós vamos trabalhar toda a massa, vamos fazer então, deixar tudo preparado, e daí, após isso, nós levamos então para uma água fervente, né? Porque daí o que vai acontecer? Ela vai descer na hora que coloca e sobe assim da mesma maneira que o nhoque, e na hora que subir, a sua massa já está pronta. Já trouxe aqui a nossa panela com a água e ela tem que estar fervente. Só daí é que eu vou colocar o sal. Está fervente e vou colocar aqui o sal. Não é muito correto a gente estar mexendo com aquela, né, com aquela colher, que ela pode riscar. Então peguei aqui a espátula. Então assim que a água voltar a ferver, nós vamos começar a colocar as nossas lâminas. Bom, a água já está boa, então eu vou aqui com muito cuidado e não posso colocar muitas lâminas numa vez só, porque vai acabar grudando uma na outra. Aqui vai ficar melhor. Reduz um pouco aqui a chama, que é para não ficar misturando aqui, mexendo a massa. Então aqui, ó, daí ela já ficou mais tranquila. Então subiu. Nossa massa está pronta. Ela já está pronta para ser utilizada. Se você não quiser usar de imediato, pode colocar aqui com um pano, pode inclusive usar também o papel manteiga e colocar separadinha, né? Então as lâminas, e bota num pote hermeticamente aí fechado. Você pode guardar na geladeira por uns 3 dias ou congelar por 7 dias. Não aconselho que congele e deixe no congelador, né, mais do que 7 dias, porque ela vai acabar ressecando. Ó, como é que está a nossa massa. Ficou uma massa bem bonita, pronta para ser utilizada. Aqui, se daqui a pouco baixa também muito o fogo, você pode aumentar um pouquinho. Pode, ó. Às vezes deixa dar uma escorrida e coloca aqui no pano. Então é isso. Agora que você já aprendeu a fazer a sua massa de lasanha sem glúten e zero lactose, mãos à obra e vamos para a próxima receita. Se você gostou da nossa receita, dá um joinha, compartilha com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, balança lá o sininho de notificações, que assim você será avisado sempre que tivermos uma novidade. Viva bem sem glúten com sabor! Valeu!